Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui, esta noite, para louvar o nome de Jesus. Deixar um versículo aqui para a meditação dos irmãos. Estão me ouvindo perfeitamente? Tá tudo bem? O som tá saindo perfeitamente aí do outro lado. Compartilha com um amigo aí. Deus quer falar com a gente através de uma mensagem. Meu coração é o teu altar. Só cantou não, irmão. Eu vou deixar só um versículo aqui para os irmãos. Compartilha aí com um amigo, com um vizinho. Deus quer falar com a gente nesta noite. Gênesis, capítulo de número 50. Gênesis capítulo de número 50, versículo 19 e o versículo de número 20. Gênesis capítulo de número 50, versículo 19 e o versículo 20. Deus quer falar com a gente através da sua palavra. Abra o coração nessa noite para ouvir o que Deus tem para falar com você, com seu amigo, seu companheiro. Gênesis, capítulo 50, versículo de número 19 e o versículo de número 20. Nos diz assim a palavra de Deus, irmãos. E José lhe disse: não temas, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Louvado é o nome de Jesus, irmãos. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia conta Gênesis também como um livro poético. Gênesis ele foi escrito por Moisés em revelação à origem do mundo, do universo. E agora ele escreve a história de um jovem, irmãos, que tem alguns irmãos. E ele agora apresenta aos seus irmãos o sonho que lhe foi proposto. Qual sonho, irmão? O sonho, irmãos, que alguns molhos se dobravam diante do molho que ele tinha. Diante dele também o sol e a lua se inclinavam para ele. Haja vista que o nascimento desse menino já começa, irmãos, de forma difícil. E como é que foi o nascimento dele? A Bíblia vai contar que a mãe dele ela não tinha condição de gerar. E Deus foi lá e visitou aquela mulher, irmão, e fez uma mulher estéril ter filho. A mulher de Abraão era estéril. A mulher de Isaac era estéril. A mulher de Jacó era estéril. Disso os senhores já sabem. É para provar, irmãos, a fidelidade de Deus. Quando Deus ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, nada impede o agir de Deus, irmãos.
é que no campo da impossibilidade, no nosso campo de conjectura, as coisas se limitam àquilo que a gente vê, àquilo que a gente estuda, no campo científico, filosófico. Mas Deus está além da ciência, da filosofia, de tudo aquilo que a gente chama, irmãos, de conhecimento terreno. Deus está acima de todas essas coisas. Sabendo disso, Deus pega uma mulher estéril, irmão, e faz ela gerar um filho. E a Bíblia diz que o nome dele é José. Louvado é o nome de Jesus. Seus irmãos estão apacentando ovelhas em uma região que não era para apacentar. José observa, conta para o seu pai, e aquilo gera agora um certo desconforto. Paz do Senhor, irmão, glória a Deus. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor. Irmãos Evaldo, paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo, irmão. Compartilha aí, vamos falar de Jesus. Tem muita gente falando de coisa que não serve para Deus, não serve para nada. A TV tá te dando informação que faz você ficar doente. Mas nessa noite eu quero te dar informação que pode fazer você ficar curado. Que informação é essa? É uma informação bíblica, irmãos. É a informação que Deus estabeleceu sobre os homens. A Bíblia tem palavra para cura. A Bíblia tem palavra para saúde, para tudo, irmão. Todo o campo da sua vida, financeiro, religioso, sentimental. A Bíblia tem tudo. A Bíblia é um livro completo. Falava que José estava vendo seus irmãos apacentando a ovelha, contou para o seu pai. E aquilo gerou um certo desconforto dentro da casa, irmãos, de Jacó. Depois disso tudo, ele conta um sonho que sonhou ao seu pai, conta à sua mãe. E ao contar aquele sonho ao seu pai, irmãos, ao contar aquele sonho, irmãos, a Bíblia diz que Jacó não ignorou, irmãos. A Bíblia diz que Jacó guardou no coração. Diga graças a Deus por isso, irmão. Louvado é o nome de Jesus. O que fez Jacó? A Bíblia diz que ele guardou no coração, irmão, aquela informação que José deu para ele acerca de um sonho, que o sol e a lua se inclinavam do seu molho, que ficava sobreposto sobre os outros. É verdade, tudo na palavra de Deus dura para sempre. Glória ao nome de Jesus, irmãos. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então depois, irmãos, de ter contado um sonho, aquele desconforto dentro da casa de Jacó, aí o que acontece? Acontece o que todo mundo imagina. O seu sonho, quando sobrepôs os outros molhos, os irmãos entenderam com muita facilidade que eles iriam servir a José de alguma forma. Aí que, diante da informação do sonho, um dia, Jacó foi, irmãos, ver os seus irmãos. Mas nesse dia, armaram, jogaram José em uma cova. E ele ali, irmãos, nunca mais voltou para casa. Rubem, o filho mais velho, devia cuidar do irmão mais novo, irmão. Ele estava na responsabilidade dos cuidados, na ausência do pai, na ausência da mãe. São os irmãos mais velhos que cuidam dos irmãos mais novos. Não é diferente, irmão, na igreja. São sempre os mais experientes que cuidam dos menos experientes. Diante dessa informação, o que acontece? Acontece o seguinte: mataram um animal, pegaram a túnica daquele menino, melaram de sangue e levaram para o pai, dizendo: olha, José morreu, ele foi morto pelo animal selvagem, e aqui está a memória de quando ele estava vivo, uma túnica manchada de sangue. Louvado é o nome de Jesus. E o velho Jacó começa a chorar, entra em luto,
E os seus irmãos procuram consolar, irmão, o seu pai. E o seu pai não quer consolo de ninguém, porque a morte havia chegado em sua família, em sua casa. Mas quem lê a história sabe que foi uma mentira contada por aqueles meninos. Fizeram o pai chorar por causa de uma mentira. E depois daquilo tudo, venderam o rapaz. E ele foi comprado por uma caravana, depois vendido novamente. Entrou em um palácio. Começou a trabalhar nele para Potifar, o oficial, irmão, do faraó. Você sabe, a mulher, a imperatriz, ou a mulher responsável lá, regente, deu folga a todo mundo, menos a José neste dia. E neste dia tentou contra a pureza daquele rapaz. Fez o que deu em cima dele, irmão. Tirou a roupa dele e gritou, irmão, para os seus soldados que aquele moço tentou contra o pudor daquela senhora. Imagine os senhores, para um jovem com 17 anos de idade, sendo acusado de estupro. Imagine os senhores, o coração daquele rapaz. Como é que ficou o coração de José, irmãos? Está distante do pai, está distante dos irmãos, e agora sendo acusado pela mulher do oficial de estupro. Foi acusado, foi condenado, colocaram ele dentro de uma cadeia. E o que foi que fez José ir para o Egito? O sonho contado em casa. E o que fez José, irmãos? Está na cadeia. Acusação de uma mulher, irmãos, que estava relacionada com um oficial, irmão, que trabalhava para Faraó. Entrando dentro da cadeia, irmãos, acontecia... Boa noite, irmão Léo, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu irmão. José foi jogado numa cadeia, irmãos. Aí lá, o que que acontece? Um padeiro sonha, um copeiro sonha. José, mais uma vez, encontra-se agora numa posição difícil. Ele está agora a serviço de Deus, dentro da cadeia. Ele estava trabalhando para Faraó, agora está trabalhando para Deus, quando ele dá a interpretação do sonho do copeiro e do padeiro, que um ia ser morto e o outro ia voltar a servir a Faraó. E ao que ia servir e voltar para Faraó, ele disse: lembra de mim quando você estiver lá servindo ao rei novamente. Ele fez uma promessa a José dizendo: eu vou lembrar de você, José, quando estiver lá no palácio com Faraó. Só que passou 2 anos. E o copeiro não lembrou de nada. E José, eu imagino, os 2 anos em cadeia, em prisão, cuidando de preso. Virou policial carcerário. Virou um agente penitenciário lá do Egito. José, o agente penitenciário lá do Egito. Ele cuidava agora das celas, dos presos. Passou 2 anos, irmãos, sem ser lembrado por o copeiro, que ele deu, irmão, a interpretação do sonho. Que talvez tenha dito: eu vou lembrar de você, José, quando eu voltar a servir a Faraó. Mas voltou a servir a Faraó e não lembrou dele. Sonho. Mais uma vez, Deus faz agora Faraó sonhar durante esse período de 2 anos. O sonho de uma crise mundial, irmão. Onde todo o país, toda a nação iria depender do Egito. Aí ele disse: o sonho que eu sonhei
é de algumas vacas magras e umas vacas gordas. E não é no Egito quem tenha tal ciência para interpretar esse sonho. Aí o copeiro, irmão, é liberado um gatilho depois de 2 anos. O copeiro lembra que tem alguém capaz de interpretar o sonho que o faraó sonhou, irmão. Louvado é o nome de Jesus para sempre. José está preso. Foi abandonado pelos irmãos, acusado de estupro, foi vendido. E agora Faraó tem um sonho. E a necessidade de ter o sonho duplicado, porque depois que foi dormir de novo, era porque Deus, irmãos, ele tinha o desejo de cumprir aquilo com velocidade. Tem coisas, irmãos, que Deus tem para fazer, irmãos, na minha e na tua vida, que era para acontecer em 10 anos, porque o amadurecimento era necessário, irmão, passagem de tempo, mas Deus vai fazer você amadurecer mais rápido para receber algo de Deus grande. Você crê nessa palavra, que Deus ele tem um amadurecimento precoce, irmãos? Para quê? Para receber, irmãos, o que Deus tem para entregar na sua mão. Deus, irmãos, estava fazendo José amadurecer, irmãos. Lembra? 17 anos acusado de estupro. 2 anos de cadeia. 7 anos de miséria no Egito. 7 anos, irmãos, de bonança no Egito. Você não está entendendo, às vezes, aquilo que Deus quer fazer com o tempo que você tem passado e nada tem acontecido pelos seus olhos. Mas quando você está na dependência de Deus, sempre tem algo acontecendo, irmãos, no mundo espiritual que a gente não alcança com a nossa visão. Mas o universo, irmãos, o espiritual está trabalhando para dar vitória àqueles que creem na promessa e na palavra de Deus. José preso, abandonado e vendido pelos irmãos. Ele aprendeu, irmãos, com seu pai, que existia um Deus que estava no controle de tudo que estava acontecendo com a vida dele. Tanto é que ele recebeu a chave dos cárceres daquela cadeia. Automaticamente leva o homem a pensar que ele poderia ir embora a hora que ele quisesse. Ele tinha a chave da sua própria cela. Me diga qual é o preso no Brasil, político, preso recebendo processo civil, criminal, que tem a chave da sua própria cela, onde tem a livre e a espontânea vontade de entrar e sair a hora que deseja. Nós sabemos que no Brasil ninguém tem a chave da própria cela. Mas Deus confiou tanto aquele rapaz, aquela prisão, oh irmãos, que deu para ele a chave. Ele era chamado de carcereiro mor ou carcereiro chefe. Daqui, José, as chaves. Você abre cela, fecha cela. Está contigo a responsabilidade de cuidar desses presos. Tá certo. E foi dado para ele a chave, irmãos. Podia voltar para casa e dizer ao seu pai: pai, meus irmãos me jogaram dentro de um buraco, mataram um animal e me tiram para o Senhor. E ainda me venderam. Ele podia ter voltado para casa, irmãos. Mas lembra que ele teve um sonho. E que não era sonho de José, era sonho de Deus, irmãos. E quando tem sonhos de Deus para acontecerem na minha vida e na sua vida, é igual a mulher grávida, irmãos. Ela sente dores de parto, porque chega o dia que o menino tem que nascer.
É real, irmãos. Aquilo que Deus falou, irmãos, é real, existe, é verdadeiro. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Há uma promessa sobre a vida desse rapaz. Faraó sonha. Esse menino é barbeado e levado à presença do rei, para que pudesse lhe dar a interpretação daquele negócio. E o que ele faz? O faraó começa a contar o sonho, irmãos. O sonho para José. José, é o seguinte. Eu tive um sonho e ninguém aqui foi capaz de me dar a interpretação dele. Será que tu pode me dar a revelação do que eu sonhei? Conta, faraó, o que foi que tu sonhasse? Tá certo, José, é o seguinte. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. O que isso quer dizer, José? Me explica, eu não estou entendendo. Ninguém aqui me explicou. Chamei astrólogo, astrônomo, chamei vidente, chamei quem podia resolver e não resolveu, José. Mas me disseram, chegou aos meus ouvidos, que tu serve a Deus e o teu Deus é capaz de revelar o oculto e o escondido. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Realmente, Deus, ele tem o poder, irmãos, de revelar aquilo que está escondido aos olhos de homens. E ele dá a interpretação e diz, é o seguinte, faraó, 7 anos é de coisa boa que vai vir sobre o Egito. 7 anos também vai vir de coisa ruim sobre o Egito. E o que devemos fazer, José, no tempo das coisas ruins? É o seguinte, faraó, abre um depósito. Para quê, José? Para armazenar comida, porque o povo, as nações, todas as nações vai depender do Egito. E tu, faraó, vai ser aquele que vai sustentar o mundo com o Egito. E quem devo colocar na posição para organizar? Não vejo ninguém, José, além de você, capaz de receber essa função para administrar o Egito. Irmãos, senhores, senhoras, Deus, irmãos, tem coisa grande para a vida de criança, adolescente, jovem, mulher, homem, adulto, velho. Irmãos, não tem prazo de validade não, as promessas de Deus, irmãos. A promessa de Deus é para criança, é para adulto, é para adolescente, é para velho, é para velha, é para idoso, é para idosa, é para idôneo, é para idônea. A promessa de Deus é para todo mundo. Há uma promessa, irmãos, para José. Mas qual foi a eleição? Qual foi a faculdade que ele fez para ser governador do Egito? Que eleição foi essa que todo mundo deu o veredito que José teria que ser governador? A eleição não foi terrena, irmãos. Como a eleição de Paulo não foi terrena, a eleição de Paulo foi soberana para ser missionário, para ser apóstolo. Paulo diz nas suas cartas, eu não passo de um abortivo. Ou seja, Pedro tinha matado Paulo antes dele ter nascido. Ele não tinha sido chamado para o ministério porque ele excluiu, irmãos, Paulo para o ministério e disse, não, eu sinto a necessidade de colocar alguém no lugar, irmãos, do homem que morreu enforcado, de nome Judas Iscariotes. Eu sinto a necessidade de colocar alguém no lugar e eu vou fazer uma eleição terrena. Fizeram lá, irmão, uma eleição terrena. Aí a sorte caiu sobre Matias. Mas era lugar para Paulo.
Era lugar para Paulo, chamado Saulo, homem com duas nacionalidades. Uma judaica e outra romana. Era o lugar dele. A eleição de Deus, irmãos. Quando Deus escolhe alguém, irmãos, para fazer algo para ele, a eleição vem de cima, irmãos. Tentaram excluir Paulo. O que Paulo fez, irmão? Paulo foi trabalhar fazendo tenda. Paulo foi trabalhar, irmãos. Paulo foi se capacitar, foi instruir-se, foi ler o pergaminho, foi se cadastrar na faculdade, foi se formar enquanto o tempo não chegava de exercer o ministério paulino. Enquanto Paulo não era chamado, Paulo estava estudando as leis. Enquanto Paulo não era chamado, ele estava armando tenda, pegando estaca e ficando elas, trabalhando de segunda a sexta, sem ser reconhecido por ninguém, porque a eleição de Paulo não era terrena, a eleição de Paulo era soberana. É por isso que ele escreve: eu não passo de um abortivo, me mataram, tentaram me jogar no lixo, tentaram me tirar a vida, tentaram me excluir do ministério, mas foi Deus quem me chamou para isso, foi Deus quem me chamou para pregar, foi Deus quem me chamou para fazer a vontade dele em vida. Enquanto Pedro não queria, Deus está levantando um cipriano de nome Barnabé para poder chamá-lo. Aí quando Barnabé, irmãos, ele ouve sobre Paulo, que é um homem categórico, que é um acadêmico, que constrói tenda, e não foi chamado por Pedro. Aí o cipriano Barnabé pega a sua embarcação, chega lá onde Paulo trabalha e diz: Paulo, que foi, Barnabé? Jesus te chama para uma grande obra. Tá certo, Barnabé, o que eu tenho que fazer? É pregar, Paulo. Aí vem a primeira viagem missionária. Louvado é o nome de Jesus, irmãos. Aí tá Paulo, Barnabé, Timóteo, Silas e Lucas e João Marcos, filho de Maria. Quem foi chamar ele para o ministério foi Barnabé, porque a eleição era soberana. Quem colocou o governador, quem colocou, irmão, José como governador do Egito não foi Faraó. Quem colocou José como governador do Egito foi Deus, porque o sonho não era de José, o sonho era de Deus. A eleição não vinha do Faraó, a eleição ela vinha de Deus. A eleição de Paulo para o ministério não vinha de Pedro, que excluiu ele antes de nascer para o ministério. A eleição de Paulo para o ministério vinha de Deus. Era por isso, irmãos, que ele estava na dependência, na cobertura espiritual de Deus. Pedro não queria. Barnabé disse: vem, porque eu quero. Vem, porque eu quero. O que isso quer dizer, irmãos? Sei que te abandonaram, te jogaram numa cova, levaram tua túnica melada de sangue para o teu pai e disseram que você morreu. Mas a eleição de Deus para a tua vida não depende do teu pai, não depende da tua mãe, não depende dos teus irmãos, não depende dos teus parentes, não depende dos teus vizinhos. Aquilo que Deus tem para a tua vida depende dele e de você. Você quer? Louvado é o nome de Jesus. A eleição é soberana, meu amigo Givanildo, das gravatarias Slins. Essa aqui eu comprei ao senhor, viu? Foi de lá. Louvado é o nome de Jesus. A eleição de Paulo, irmãos, ela veio de Deus.
Mas enquanto a eleição de Deus não chegava para a vida dele, Paulo estava fazendo o quê? Trabalhando. Paulo estava fazendo o quê? Construindo tenda. Paulo estava pegando couro, armando tenda, pegando pau, dobrando pau, pegando pedaço de madeira, ficando na areia, ficando na terra. Diz: aqui, eu vendo tenda, sou vendedor de tenda. Glória a Deus. E Deus chamou, irmãos, um vendedor de tenda para ser o maior missionário, irmãos, na Ásia e na Europa. Até hoje, até na faculdade, até onde estuda faculdade, a gente estuda as cartas de Paulo, irmãos. Por quê, irmãos? Ele foi lembrado porque ele não desistiu. E Deus investiu tanto nele que até hoje, irmãos, até na academia das letras, a gente estuda sobre suas viagens. Porque foi o primeiro modelo de educação, irmãos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus para sempre, irmãos. A eleição, irmãos, de Deus, ela é soberana. Glória ao nome de Jesus. E mesmo que a eleição soberana de Deus contrarie a nossa perspectiva no campo visual, a gente veja tudo dando errado, o contrário, irmãos. Mas é o seguinte, a eleição de Deus é soberana e não funciona como a terra funciona. A Bíblia diz, onde eu li Gênesis 50, versículo 19, versículo 20, José diz para os irmãos, depois que o pai morre, pensando que ele vai se vingar como governador do Egito, dizendo: não, irmão, eu não vou me vingar dos senhores, porque eu não sou Deus, e a Deus pertence a vingança. E tem mais, sabe como é que funciona a eleição de Deus? Ah, irmãos, funciona assim, o José explica no Gênesis, dizendo: o mal que vocês tentaram contra a minha vida, Deus transformou em coisa boa. A eleição soberana funciona dessa forma quando Deus, irmãos, Ele tem o poder de transformar as coisas ruins que fazem para nós, para que tudo dê errado. Deus faz dar certo, irmão. Porque não depende de nós para que isso possa acontecer. Está fora do nosso controle, está fora do nosso âmbito pessoal, profissional, religioso ou acadêmico. Está longe, irmãos, daquilo que a gente pensa ou imagina. O que Deus tem para fazer está além. É fácil entender isso. Porque quem elegeu José para governador do Egito foi Deus. Quem elegeu Paulo como apóstolo e missionário foi Deus. Irmãos, Paulo passou 8 anos, irmãos, na faculdade. De 4 a 6 anos só construindo tenda. Até que Barnabé o visitasse e disseram: quero você na obra missionária, Paulo. Vem trabalhar comigo. Deus te quer para um serviço específico. Quero você trabalhando na obra. Quero você fazendo a minha vontade, Paulo. Para um pouco de construir tenda e vem formar a igreja, a sinagoga comigo, porque eu quero ir para a Ásia, Paulo. Enquanto eu estiver na Ásia, tu vai para a Europa. Paulo, olha, eu vou agora para a Europa. Enquanto eu vou para a Europa, Paulo, tu vai para a Ásia, Paulo. Irmãos, a eleição de Deus é soberana, irmãos. Ela não depende da opinião do homem para nada. Quando Deus quis colocar José como governador do Egito, me diga quem foi que votou, quantos votos teve para colocar ele lá? Você sabe quantos? Quantos votos precisaram para colocar José como governador do Egito? Quantos diplomas, irmão, ele teve que ter para ser governador do Egito? Irmãos, ele teve que se formar em economia. Irmão, ele teve que fazer ciências políticas. Que diploma foi que conceituou José
como governador do Egito. Qual foi o diploma, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro virou pastor e era analfabeto. Era pescador. Deus fez um pescador virar pastor. Sabia ler? Não sabia ler não. A Bíblia diz que ele era indouto, ele não tinha letra. Deus chama analfabeto, Deus chama doutor, Deus chama acadêmico. Deus chama pescador. Por quê, irmão Moisés? Porque a eleição não é terrena. A eleição, eu já disse, a eleição é soberana. Quem colocou José como governador na cadeira do Egito não foi uma eleição terrena, foi uma eleição do céu que Deus tinha escolhido para ele. Tanto é que antes de Cristo e depois de Cristo não tem outro governador no Egito a não ser José, irmãos. A história diz que houve um governador no Egito e se chamou José, irmão. Glória ao nome de Jesus para sempre. José nasceu para ser governador do Egito, irmãos. Antes de Cristo e depois dele só houve um, e o nome dele é José, irmãos. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Glória ao nome de Jesus. O Senhor quer dizer o que com isso, irmão? É o seguinte: Deus pega uma mulher estéril, faz um filho nascer para ser governador do Egito. Louvado é o nome de Jesus, irmão. Sinta a presença de Deus aí do outro lado. Porque tem coisa, irmãos, que é só para Jesus fazer, irmãos. Tem coisa que é para você fazer, mas tem coisa que funciona só com o céu, irmão. É José dizendo: o mal que os meus irmãos me fizeram para tentar parar a minha vida, para que tudo não desse certo, deu errado. Porque Deus transformou a maldade dos meus irmãos em coisa boa. Há um sistema lá no céu, irmãos, que transforma, irmãos, as coisas ruins em coisas boas. Você crê nessa palavra? Que o céu trabalha e que a eleição é soberana. A eleição é soberana, tão grande, que quando chegou na vida de Natanael, Natanael não acreditou. Como assim, irmão? A eleição na vida do irmão Natanael, ele não acreditou. Ele não acreditou por causa do seguinte: que quando Filipe foi o convidar e disse: Filipe disse para Natanael: olha, Natanael, não tem o profeta Isaías? O profeta Isaías, ele falou para nós que ia haver um homem nascido de mulher, que ele ia ser chamado de Jesus, e ele iria remir a nação de Israel. Olha, Natanael, eu tenho um convite a te fazer. Esse homem nasceu, e ele não foi eleito pelos homens para ser rei. Natanael, é o seguinte: ele nasceu sendo rei, e eu queria te convidar. Eu queria te convidar, Natanael, para conhecer ele, não. Me diz de onde ele é, Filipe. É o seguinte, Natanael, ele nasceu em Nazaré. Ele é de Nazaré. Como é que pode, Filipe? Você está mentindo para mim? Como é que pode, numa região tão pobre, nascer alguém eleito para ser rei? É o seguinte: eu falei para os senhores que quem colocou José na cadeira de governador do Egito foi uma eleição soberana. Natanael não acreditou que quem colocou ele na cadeira de rei, como Jesus, foi Deus. Glória ao nome de Jesus. É porque as pessoas duvidam, desacreditam,
por causa da região. Era normal tratar as pessoas com desdenho, irmãos, antigamente, por causa da região onde morava. Normalmente, eu quando fazia faculdade lá na Boa Viagem, quando chegava lá era tratado com desdenho, porque morava numa região agrícola. Aí eles diziam, pode vir alguma coisa boa da tua cidade. Você sabe porque xingam às vezes os interiores, tratando pessoas como se fossem pessoas desinformadas, sem cultura, sem conhecimento. Mas hoje não, irmãos. Hoje tem conhecimento a serviço do povo, automático. Pesquisa alguma coisa e vem na tua frente a informação. Vontade de aprender, só é o que falta. Natanael faz o mesmo questionamento. Se a eleição desse homem como rei é de Deus, porque nasceu em Nazaré? Tá certo, Natanael. Filipe cansa da conversa e diz, tá certo, você não acredita como eu estou verbalizando, fala com você, você não acredita naquilo que eu falo? Então eu queria que você visse com próprios olhos, vem ver! Glória ao nome de Jesus. Natanael era filósofo. Natanael disse, tá certo, Filipe, eu vou ver, viu? Eu vou ver para ver se o que tu tá me falando é verdade, para ver se tem alguma procedência. Natanael, quando está se aproximando do rei, que foi eleito pelo céu para visitar os homens aqui embaixo. Natanael, ao se aproximar dele, Jesus fala, ali tem um homem que não ardolo. E o nome dele é Natanael. Natanael, quem foi que te disse meu nome? Ei, eu não sei só o teu nome não, Natanael. Eu te vi debaixo de uma figueira. Como é que pode? Como é que pode? Natanael agora, irmão, na filosofia é uma coisa chamada senso crítico. Senso comum. E agora o senso comum de Natanael começa a brilhar, dizendo, como é que pode? Quem foi que revelou para ele? Esse segredo só minha mãe sabia. É que Jesus foi eleito pelo céu para salvar os homens aqui embaixo. Quem colocou Jesus na cadeira de Moisés foi Deus. Louvado é o nome de Jesus. Natanael se impressiona tanto, irmãos, porque a história que procede sobre Natanael é que no tempo, João Batista, Jesus e Natanael foram perseguidos por um rei, porque ele deu ordem para matar todas as crianças do sexo masculino. João foge para o Egito, Jesus também foge para o deserto. João cresce no deserto, Jesus cresce no deserto, depois arruma briga em Nazaré. Mas Natanael, para ser escondido, a mãe de Natanael lhe coloca a folha de figueira, irmão, e cobre a criança dos soldados quando procuram tirar a vida daquela criança. E desse segredo só a mãe de Natanael sabia, e o filho que era o próprio Natanael. É por isso que há um espanto, irmãos, no coração daquele homem, quando Jesus disse, eu te vi debaixo de uma figueira, homem, eu te vi debaixo de uma figueira. Quem contou para ele que quando tentaram tirar minha vida, minha mãe me escondeu debaixo de uma figueira? Quem foi que contou para Jesus a tua história hoje? Amado irmão, Jesus sabe sua história. Jesus conhece você, sabe tua vida, sabe os teus pensamentos. E tem mais, Ele conhece o teu futuro. E o teu futuro está na mão de Deus, irmão. Teu futuro está na mão de Deus. Está tudo sob controle, tenha calma. Jesus sabe de tudo. Quem elegeu José para ser governador foi Jesus. Quem elegeu Paulo para ser missionário foi Jesus. Quem chamou Natanael para ser discípulo foi Jesus. Quem chamou você para ser crente
Ô Jesus. Glória a Deus. Imagina. Aquele menino foi abandonado pelos irmãos. Foi vendido pelos irmãos. Foi acusado de estupro pela mulher de Potifar. Foi colocado num calabouço para nunca mais sair de lá. Eram duas sentenças certas para o jovem José. Ou ele deveria ser morto, ou ele deveria morrer na cadeia. Mas havia uma eleição, como eu falei, uma eleição que não dependia de José, não dependia dos irmãos, não dependia de Potifar, não dependia da mulher de Potifar, não dependia de Faraó. Para que ela acontecesse, dependia de Deus. Você crê, irmão, que tem coisas que vão acontecer na minha vida e na sua vida que dependem só de Deus? Que não depende de nós mesmos? Porque na nossa condição de enfrentarmos alguma coisa é muito pequena. A gente no campo da visibilidade, as coisas se resumem à razão. 1 mais 1 é 2. Mas aquilo que eu não consigo ver, eu não consigo somar. E não sei muito menos o resultado. Deus sabe o resultado de tudo. Deus sabe como tudo vai acabar, irmãos. E a palavra de Deus hoje para a sua vida é que tudo vai acabar bem. O céu está trabalhando para que tudo acabe bem. O que, irmão? O céu está trabalhando? Me mostra. Até hoje, Jesus não parou o trabalho. Até hoje, há um cordeiro morto que o seu sangue está jorrando para limpar o homem do pecado e trazer o homem para pertinho dele. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Ninguém contava mais, irmãos. José, o pai pensava que ele tinha morrido. O pai pensava que ele tinha sido deixado para trás. José foi vendido, abandonado, tido como morto pelo pai, acusado de estupro aos 17 anos de idade, foi preso por isso, passou 2 anos na cadeia, injustamente. Como é que estava o coração desse rapaz? Mas um dia a Bíblia diz que Faraó teve um sonho que se duplicou 2 vezes, da vaca gorda e a vaca magra. E só José era capaz de dar a interpretação do sonho. Porque tem lugar que é só para você ocupar. Ele tentou chamar outras pessoas para resolver o problema real, mas não conseguiram resolver até que José chegasse lá e desse a interpretação do sonho, porque era coisa para José fazer. Tem lugares na vida profissional, na vida religiosa que nós vivemos, que é só para nós ocuparmos, que outras pessoas não irão ocupar no nosso lugar, porque é como se aquele espaço tivesse com o nosso nome, tivesse a nossa forma e tivesse um lugar onde só nós pudéssemos sentar e se encaixasse bem aquilo. Era isso que estava acontecendo. José, ele entrou solteiro no Egito, irmãos. O que o senhor quer dizer com isso? José não tinha nenhum relacionamento. José era solteiro, não estava sobre nenhum relacionamento. Mas quando José, ele... Veja só, meu Deus do céu, irmãos. A vida de José se consertando. José era pobre, ficou rico. José não era casado. Há uma filha lá, irmão, de um sacerdote. O nome dela é Azenate. A mulher de Potifar tentou, irmãos. Mas o coração de José já pertencia a uma mulher.
Era Azenate. Veja só, José entrou pobre no Egito. José entrou como escravo no Egito. José entrou solteiro no Egito. Amém, irmão Mateus? Se quiser entrar na live aí, pode fazer o convite, viu? Entra aí, aproveita que o telefone já tá aí a quase 5%. Como eu falei, meu amado irmão, José entrou no Egito pobre. José entrou no Egito sem dinheiro algum. José entrou no Egito sem relacionamento. Falo de extraconjugal. José entrou no Egito sem nenhuma dupla nacionalidade. E quais os requisitos, irmão, para ser um governador no Egito? Se o cargo ele realmente valesse a pena para que pudesse ser uma eleição democrática, no Estado de Direito Democrático, para ser eleito ele tinha que ter faculdade de ciência política, tinha que ter um diploma, ele tinha que ser do Egito para ser governador do Egito, ou seja, nacionalidade, ele tinha que ter uma nacionalidade egípcia, e para ter nacionalidade egípcia, ele tinha que ter nascido no Egito, ou tinha que se casar com alguém de lá para ser um egípcio. Você está entendendo o que Deus ele está pegando aquilo que está fora do lugar e está colocando no lugar e está justamente se encaixando no lugar onde deveria se encaixar? Para ser governador do Egito tinha que ter nacionalidade egípcia. Para ser governador do Egito tinha que saber falar egípcio. Para ser governador do Egito tinha que ter diploma do Egito. Para ser governador do Egito, tinha que casar com alguém do Egito. Você tá pensando que nada tá dando certo? Tá tudo dando errado. Tá certo, irmão Mateus, eu sei, tá na prova, é assim mesmo, meu amigo. Acontece. Veja só, na cabeça de José, tá tudo dando errado. Na cabeça de José, Deus deu um sonho para ele. Na cabeça de José, o sonho não tá acontecendo. Na cabeça de José, ele é escravo, ele tá longe do pai, ele tá fora do laço familiar, ele tá longe de casa. Ele está vivendo de favor. Na cabeça de José, está funcionando desse jeito. Agora, como é que está funcionando no céu? Como eu falei, a eleição de Deus. A eleição de Deus é soberana, irmãos. A eleição de Deus, ela não depende do homem. A eleição de Deus, ela, mesmo que tudo pareça estar dando errado, é porque está dando certo. Como é que se explica? Não sei, irmão. Não dá para explicar uma coisa dessa. É Deus dizendo, eu multiplico a força daquele que não tem nenhum vigor. A matemática é simples e você sabe.